Boa noite, meus queridos irmãos. Eu me chamo Paulo Feitosa. Hoje é a apresentação do meu Evangelho pela União das Sociedades Espíritas. Mais uma vez, colocando para vocês, o Evangelho no lar é uma prática que nós espíritas fazemos no sentido de poder higienizar não só a nossa mente e o nosso coração, mas também a energia que está em torno de nós dentro do nosso lar. Às vezes nós passamos a semana e, como a gente é um pouco, vamos dizer assim, a gente está focado em coisas que não são o foco do Evangelho, a gente acaba se desvirtuando, né? E emanando sentimentos que não convêm, pensamentos que não convêm. E isso acaba muitas vezes em práticas também que não são convenientes. E isso tudo deixa uma energia dentro do nosso lar muito pesada. E uma vez por semana a gente fazendo o Evangelho, nós acreditamos, nós espíritas, que vem em nosso socorro os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, que vêm e nos ajudam a tirar toda essa carga que nós mesmos colocamos no nosso lar por imprevidência. É normal, todos nós somos falíveis, nós estamos em busca da felicidade, mas todos nós somos falíveis. O Evangelho a gente sempre começa com uma singela oração que eu, em particular, gosto do Pai Nosso. Pois bem, vamos fechar os nossos olhos, pensar na doce imagem de Jesus envolvendo o nosso ser e pedir: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixa cair em tentações, mas nos livras de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Eu escolhi o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os bem-aventurados os aflitos. Jesus já colocava as bem-aventuranças como sendo: bem-aventurado os pobres de espíritos, primeiramente. Bem-aventurado, antes de tudo, vamos dizer, uma bem-aventurança significa dizer: feliz é aquele. Bem-aventurado é aquele que faz isso, que é a mesma coisa que dizer: feliz é aquela pessoa que faz isso. Jesus colocava o seguinte: bem-aventurado o pobre de espírito, ou seja, feliz é a pessoa que é pobre de espírito. Na época, era considerada a pessoa pobre de espírito aquela pessoa que não tinha cultura, uma pessoa que não tinha acesso aos estudos. E as pessoas estudadas na época, os doutores da lei, aquelas pessoas que tinham uma graduação de estudo maior do que o povão, eles se consideravam superiores ao povão. Isso, a gente tem um nome para isso, que é o orgulho. A pessoa altiva, a pessoa se considerar mais que os outros. A pessoa considerada pobre de espírito nessa colocação de Jesus é a pessoa que cultiva simplicidade dentro delas. Pelo fato de estar ali no povão, de não ter posses, de não ter possibilidade de ter estudado muito, a pessoa se colocou numa situação de simplicidade, de humildade. Esse é o pobre de espírito colocado por Jesus. Bem-aventurados os que choram. Assim, a gente precisa entender muito bem isso, porque assim, Jesus não está dizendo feliz é a pessoa que chora, não. Porque chorar é uma coisa que leva à tristeza, não tem como, é uma antítese, né, se for colocado dessa forma. Aquela pessoa que passou por uma situação difícil e evidentemente vai chorar, mas consegue permanecer numa situação de equilíbrio, isso é a pessoa que a gente chama de resignação. A pessoa está resignada, ela chora, mas o sofrimento não atrapalha o equilíbrio dela. Em vez de colocar assim, pessoas bem-aventuradas as pessoas que choram, vamos colocar bem-aventurados as pessoas que choram e suportam o choro, suportam o sofrimento. Bem-aventurados as pessoas resignadas. Bem-aventurados os mansos, meus irmãos. Significa, se você conseguiu colocar dentro de você a mansuetude, a paz interior, você é uma pessoa feliz. É o que está sendo colocado aqui.
Bem-aventurados os justos, a mesma coisa. Se você conseguiu desenvolver em você um senso de justiça real, você é uma pessoa feliz. Bem-aventurados os misericordiosos, a mesma coisa. Você conseguiu desenvolver dentro de você a piedade pelo outro. Você conseguiu se colocar na situação do outro que sofre. Você tem pena, piedade, misericórdia daquela pessoa que está em sofrimento. Se você conseguiu desenvolver isso em você, Jesus disse que você é feliz. Bem-aventurados os pacificadores. A mesma que se você conseguiu desenvolver paz dentro de você e você não é aquela pessoa que usa a palavra e usa suas atitudes no sentido de dividir as pessoas, você é uma pessoa feliz, você é pacífico. Bem-aventurados as pessoas que sofrem perseguição, porque o reino dos céus é dela. Naturalmente, meus irmãos, quando a gente vai desenvolvendo essas virtudes que eu acabei de colocar, você vai se colocar ao mundo como uma pessoa cheia de virtudes. E as pessoas que tomam conta do mundo, uma minoria, vou colocar assim, são pessoas que gostam de domínio. E você ser verdadeiro, você ser pacífico, você ser justo, você vai atuar contra os interesses dessas pessoas. Automaticamente você vai sofrer perseguição quando você se tornar uma pessoa verdadeiramente pacífica, verdadeiramente justa, verdadeiramente piedosa. Bem-aventurados as pessoas que são injuriadas e caluniadas por conta de quererem colocar em si essas benesses e para os outros também. É a mesma situação, meus irmãos. Quando a gente defende a causa do Evangelho, que é a bondade para nós e para as outras pessoas, nós vamos mexer com os interesses contrários. Jesus foi vítima disso daí. Todas as pessoas que levantaram essa bandeira foram vítimas também de pessoas que querem domínio. Quando você é desse jeito, você tenta fazer com que a sociedade seja desse jeito também, você vai chamar a atenção de pessoas poderosas que vão contra esse tipo de comportamento, que querem a divisão das pessoas para poderem dominar. É assim, é bem simples. E o suicídio e a loucura, que é o item que eu gostaria muito de colocar aqui em pauta, né? Que faz parte do estudo do Evangelho, no item bem-aventurados os aflitos. Meu irmão, quando você não desenvolve dentro de você as leis de Deus, que são as leis de Deus? Jesus resumiu todas as leis cósmicas e universais que regem perfeitamente o universo em duas máximas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, quando você pretende descobrir quem é Deus para poder amar, porque a gente não ama algo ou alguém que a gente não conhece. A gente respeita e a gente admira e a gente gosta o que a gente conhece. Para conhecer Deus é necessário que você desenvolva o seu intelecto, a sua inteligência, porque Ele está em todas as coisas, regendo todas as coisas. Então, para você ser feliz, Jesus coloca: seja inteligente, seja sábio, saiba das coisas. E outra coisa, seja uma pessoa bondosa, desenvolva a bondade dentro de você. Uma pessoa que está com a bondade desenvolvida, meus irmãos, pode acontecer o que for de ruim, essa pessoa não vai se entristecer. Feliz é a pessoa justa, feliz é a pessoa pacífica, feliz é a pessoa que conseguiu desenvolver mansuetude. Bem-aventurados os mansos, né? Dentro de si. Quando essa pessoa consegue desenvolver essas virtudes, o mundo pode cair e nada vai abalar essas pessoas. Agora, meus irmãos, quando você não conseguiu desenvolver essas virtudes, você é ainda escravo de muitas tendências inferiores, de muitos vícios. Esses vícios e essas tendências inferiores contrárias à lei de bondade vão fazer com que você se machuque. Essas leis estão em todo o universo, em todos os lugares, inclusive dentro de nós.
quando nós transgredimos uma lei dessa de bondade, nós estamos machucando a nós, porque essas leis estão contidas em nós. E ao sofrermos, muitos de nós não aguentam essas dores e chegam ao estágio de querer abreviar a vida e de querer se colocar numa situação de loucura também. Então, quero escapar do sofrimento que me leva muitas vezes a tirar minha própria vida ou a me enlouquecer. Trata de poder colocar a tua vida dentro dos limites das leis de Deus, que é desenvolver a sua inteligência para poder amparar o conhecimento de todas as coisas e desenvolver a tua bondade. Quando você se torna uma pessoa boa, a paz se estabelece dentro de você. Você acaba não tendo raiva de uma pessoa que faz coisas erradas. Você tem piedade. Você não tem raiva de uma pessoa que humilha ou então tenta colocar tropeço na sua vida. Você tem compreensão de que ela é uma pessoa limitada e que está num processo ainda onde ela não consegue ainda ser bondosa com os outros. Então você não tem raiva da pessoa, você tem piedade e aquilo, qualquer situação adversa em sua vida não vai te trazer intranquilidade nem tristeza, vai te trazer um conformismo, que é a resignação com o momento que você não pode mudar, com situações que você não pode mudar e você não sofre. É isso, meus irmãos. Foi o que eu entendi da lição da noite de hoje e foi, para mim, um estudo útil. Espero que seja para você também. Pois bem, vamos às nossas vibrações. As vibrações é soltarmos de dentro de nós sentimentos, que sentimento para nós é energia. Esses sentimentos bons, que vai ser uma energia boa, que vai envolver a nossa casa, a casa dos nossos entes queridos, que nós vamos emanar para isso. Que Jesus possa estabelecer em minha casa suas energias boas, junto com as nossas agora, que estamos também vibrando coisas boas, para higienizar o nosso lar. Que essas energias possam estar dentro da minha casa, envolvendo a mim, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, e que possamos estar em comunhão com essas energias para que elas possam perdurar durante a semana. E que essas energias também possam ser levadas aos nossos entes queridos, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos pais e mães, as pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas em nossas vidas. Que possam ter paz, que possam ter equilíbrio e que possam ter um pouco de harmonia em seus lares durante o decorrer dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. E para terminar, vamos novamente com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenham uma boa noite, meus queridos. Fiquem com Deus.